bem? Estamos aqui na Feira do Empreendedor, aqui na Criativos, e a nossa convidada do nosso podcast é a Návila Sayonara, psicóloga, e ela está trazendo um pouco aqui sobre a importância do autoconhecimento, né? Então temos algumas perguntas e para poder ela sanar essas dúvidas da gente. E aí a gente vamos dialogando ao decorrer do pod. Olá, tudo bem? Tudo bem, querido? Boa tarde. Estou bem, sim. Que prazer estar aqui com vocês, né? Muito legal. Então, Návila, você está aí no ramo faz tempo? Sim, já estou há um tempo, já trabalho como psicóloga, principalmente na área de análise do comportamento, de autismo, né? Já venho aí desde o contexto domiciliar, já passei por escola, hoje já trabalho com supervisão nessa área, então já tenho uma caminhadinha aí já. Mas tem muito a alcançar, né? A gente sempre pensa que tem tudo pela frente aí. Então, eu queria saber, antes de começar as perguntas, né? A importância da psicologia na vida da gente. Olha, um ponto que eu vou tratar muito aqui hoje é sobre o autoconhecimento, né? Sobre a gente olhar com mais sensibilidade para nós mesmos, para a gente, de fato, entender que nós somos feitos de muitas partes e que elas precisam estar conectadas. Sim. E o que é o autoconhecimento? O autoconhecimento, como a palavra já diz, né? É o conhecimento que uma pessoa tem de si. Para a psicologia, é a capacidade que uma pessoa tem de pensar, refletir, entender sobre as suas emoções, pensamentos, né? Tudo que envolve ali, tudo que te envolve, né? Então, o autoconhecimento dessas partes são extremamente importantes. Tem uma frase que o Aristóteles ele fala, que é muito interessante e profunda, que fala assim, conhecer a si mesmo é o início de toda a sabedoria. E isso é muito profundo, né? Porque ele traz o ponto de partida para nós mesmos. Então, a gente tira a direção do outro, né? A gente olha para a gente antes de tomar qualquer decisão. Isso é muito importante. E é o que a gente vê hoje, né? Muitas pessoas tomando decisões, resolvendo problemas difíceis, entrando em questões difíceis sem se consultar primeiro, né? Sem ir lá e refletir sobre as próprias pensamentos, ideias, crenças. O que está sustentando o meu pensamento? O que está sustentando o meu comportamento? Porque muitas vezes tem comportamentos que são automáticos, só que por trás desse comportamento tem uma crença, né? É uma crença que é o meu modo de me ver, de ver o outro, de ver o mundo. Então, como que tá? Né? A gente precisa ver o que está por trás. Então, o autoconhecimento é essencial. Também olhar valores. Muitas vezes a gente escolhe áreas, escolhe profissões e bem distante, né, dos nossos valores, dos nossos ideais. Então, o autoconhecimento ele é importante, porque a gente linka o que está lá fora com o que está aqui dentro, né? Isso é muito importante. O Paulo Coelho também ele usa muito essa frase na literatura dele, onde ele diz que a pessoa que, quanto mais você se conhece, menos você é afetado pelo julgamento das pessoas. E, de fato, faz muito sentido, né? Porque a pessoa que se conhece, ela não estranha o que vem de fora, não é mais novo, né? A pessoa não está falando uma novidade mais para mim, eu já conheço. Sim. Então, é essencial. E é muito estranho você acolher o julgamento que vem de fora, porque como que a pessoa sabe mais de mim do que eu mesmo, né? Então isso demonstra muito. Tem aquelas entrevistas que fazem, né? Fala 5 defeitos e 5 qualidades. Você nunca sabe, você já fica pensando antes. Exatamente. Acho que é um ponto crucial que você falou, que mais pega as pessoas em entrevista de emprego, por exemplo. Sempre tem aquela perguntinha. Dá 5 questões sobre você positivas, negativas, e as pessoas sempre engancham ali, né? Por conta do autoconhecimento. Provavelmente são pessoas que se conhecem muito pouco, então tem essa dificuldade de falar do que está dentro, do interno, né? Sim. Eu acho que é isso. Interessante. Na clínica, eu percebo muito pessoas que, às vezes, trabalham em 2 empregos, até em 3, se movimentam muito, né? Mas cada vez mais para longe de si mesmo. Então, são pessoas que chegam realmente falando que a vida está sem sentido.
né? Mas faz sentido estar sem sentido. Uma vez que as minhas escolhas são todas para agradar outras pessoas, são todas pareadas na vida de outra pessoa. Então, eu até me movimento muito, mas voltado ao meu externo. E o meu interno realmente fica distante, né, daquela vida e ela perde sentido. Exatamente. Interessante que a maioria das conversas aqui que está acontecendo no Pod está falando referente a tudo isso. Autocuidado, que também o autoconhecimento é o seu autocuidado também. Seu autocuidado, exato. Porque às vezes a gente não pensa em cuidar da gente, né? Sim. E aí, essa parte terapia, né? Tudo Sim. ajuda muito, extremamente. Às vezes você escolheu uma profissão, uma área, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, marido, voltado por motivos externos e o seu está bem distante. Então, não parou para pensar, para refletir, para perguntar se faz sentido. Acho que essa palavra, esse questionamento, que é o início de tudo, é importante. Maravilhoso. Vou só a segunda pergunta. Eu acho que você acabou dando um punhalado, mas por que o autoconhecimento é tão importante e quais os benefícios? Eu acho que foi um pouco respondido aí, mas é isso. Na clínica eu vejo muito sobre pessoas que chegam sem esse sentido, né? E eu acho que o autoconhecimento, ele traz conexão com ambos os lados, né? Com o que está dentro e o que está fora. Então, conecta. Você vive uma vida motivada, porque está ligada aos seus valores, aos seus interesses, ao que te motiva. Então, eu acho que é tão importante porque ele traz conexão. E um dos pontos muito importantes do autoconhecimento é que as pessoas que começam a se autoconhecer, elas começam a criar uma parte interna, ela começa a construir um referencial, acho que a palavra é essa, me foge sempre, elas começam a criar um referencial interno, que antes esse referencial era externo. Então, é como Aristóteles na frase fala lá no início, né? O ponto de partida não era ela, né? Vinha de fora. E eu acho que o autoconhecimento, ele traz muito, toda vez que a pessoa for buscar resolver problemas, tomar decisões, ela vai parar, vai refletir, vai pensar, mas espera aí, onde eu estou em tudo isso? Né? Então, isso é extremamente importante. E os benefícios são diversos. Acho que a tomada de decisões com mais consciência, a escolha de um curso, de uma carreira, ter consciência do que você é, dos seus pontos positivos, negativos, das suas fortalezas, das suas fraquezas. Então, acho que isso é libertador. Você acaba agindo, o autoconhecimento acaba te dando ferramenta para agir em todas as áreas, né? Sim. Mas ele não é algo fixo. É dinâmico, fixo, né? É dinâmico. Então, ele é contínuo. À medida que a gente vai vivendo, a gente precisa sempre estar mergulhando nesse processo. Ele não para, né? Mas você vai criando referencial. Sim, é muito importante. Sim. Vamos para a última pergunta, que além do desejo de ajudar, algo específico que te motiva ao acompanhar pessoas nesse caminho de autoconhecimento? Alguma certeza ou descoberta que te deixa otimista, mesmo nos momentos mais desafiadores? Olha, eu costumo muito falar que mais me deixa motivada e otimista é o fato de saber que o autoconhecimento é uma habilidade que pode ser estimulada. E à medida que ela vai sendo estimulada, ela vai ali tomando forma, né, em todos nós. Então, de fato, ela não é uma coisa que eu tenho ou não tenho. Não, se eu não comecei o processo, dá tempo ainda, né? Eu posso entrar, eu posso estimular essa área. E essa área, ela pode se aflorar. Eu acho que você falou sobre o otimismo, uma das coisas que mais me deixa otimista. Outra questão que eu linko, além de ser uma habilidade que qualquer pessoa pode estimular, né, é a questão que o nosso cérebro, ele nos ajuda em relação a isso, né? A gente tem as conexões, as sinapses,
o nosso cérebro faz, que é a capacidade de achar novos caminhos, né? Então, isso me deixa muito otimista, porque muitas vezes a pessoa acha que eu não consigo mais pensar de forma diferente, eu não consigo mais fazer determinada coisa que é difícil para mim, porque já vem uma crença, um pensamento automático. Como que eu faço para mudar isso? Então, muitas vezes, você precisa entrar nessa área de fato, nessa estimulação, e você vai ver que você vai fazer novos caminhos com exercícios, hábito de diário, hábito de parar e pensar, reflexão sobre suas próprias decisões, sobre seus próprios atos. Então, esse exercício ele vai dar novos caminhos, porque o nosso cérebro ele tem essa capacidade, né? Ele faz conexões, ele faz sinapses, ele tem essa capacidade de fazer, de fazer um novo caminho, um caminho que já existe, né? Então, através aí da neuroplasticidade. Então, nada está perdido. Isso é o que mais me motiva, porque muitas vezes o paciente chega sem esperança no consultório, né? Achando que aprendeu daquela forma e não consegue mais, né? Achar outro caminho. E é muito importante justamente por isso. Então, isso me deixa muito bem quando eles começam e a gente vê que eles vão achando o caminho. Principalmente essa geração, né? Parece que essa parte da tecnologia tem afetado bastante. Com certeza. Muitos estão com dificuldades para socialização e tudo mais, por conta dessa parte tecnológica, sim, de vício com telas e tudo mais. E aí eu percebo, né, na minha visão, que parece que os adolescentes de hoje, nessa geração, eles estão muito mais dependentes a isso. É todo um processo, né? Uma coisa puxa a outra. Tem que estudar a história de vida, a relação familiar, como que essas habilidades foram potencializadas no lar dessa criança, né? Então, desde lá já se passa uma mensagem para essa criança, né? O comportamento ele é aprendido, aprendido também por observação. Então, a gente muitas vezes pessoas muitas vezes que crescem em um lado também disfuncional. E fora dessa disfuncionalidade, a rede social é algo que atrai mesmo, né? Então, você tem que ter um certo controle. E esse controle, esse autocontrole também está relacionado ao autoconhecimento, né? Então, conhecer para se controlar também. Eu acho que isso é fundamental. Então, se a internet está bombardeando nesse ponto, é necessário a gente pensar em estratégias, né? Como a gente lida com isso. Porque realmente é liberado a todo tempo, né? É de forma muito fácil. E aí você acaba entrando naquele processo de o mundo real não é bom mais. Né? Então, tem esse autocontrole também. Está ligado ao autoconhecimento. Então, a gente entende que para se consultar em si não precisa estar já no final, já lá precisando, com aquele sintoma de ansiedade e tudo, sim, mais. Com certeza. Pode fazer antes. Sim, é importante a gente agir no antecedente, né? A gente ter uma rotina, a gente poder ter esse tempo pra gente. É um investimento em nós. Independente de você estar com ansiedade, com depressão, com qualquer outra coisa, é importante você ter a consciência que aquele lugar não é só para isso, né? Para esses momentos, para esses episódios, mas é um momento mesmo de investimento em mim, né? É uma pegada de eu preciso me ouvir, ter alguém que tenha uma escuta empática, né? Sem julgamentos, realmente para ter esse momento. O Freud ele fala uma frase também que é muito interessante, onde ele diz que a maior parte de nós está no inconsciente, né? E falando a respeito do autoconhecimento, ele traz sobre a ampliação de consciência, né? Onde ele diz que parte de nós está no inconsciente. Então, o autoconhecimento é tornar o inconsciente consciente. Então, é importante que muita coisa que está no desconhecido, que a gente não entende, que a gente não conhece, mas que tem um comportamento ali que se repete, eu não sei o que é. Né? Então, cada um com a sua linguagem, o Freud com a dele, o Skinner com a dele, né, onde ele fala que
A gente pode, para lidar com isso, ampliar o nosso comportamento verbal. Então, cada um lida com o autoconhecimento de uma forma, mas todos aí visando essa necessidade, né, do ser humano que precisa ter um conhecimento desse lado interno. Porque depois o corpo somatiza e aí você desencadeia problemas emocionais. É isso aí, gente. Importante. A gente está finalizando agora o nosso pod. A gente só quer finalizar falando. Como entrar em contato com você, Nara? Ai, meu Deus. Então, pelas redes sociais, né? Tem o meu contato, meu WhatsApp. Pode chamar no direct também. E é isso, gente. Como que tá seu Instagram? Psiconávila Sayonara. Isso. Eu fiz uma mudança recente, por isso que eu estou... Se você quer entrar no processo de autoconhecimento e você sente que não consegue fazer isso sozinho, entre em contato, estou aqui, vai ser um prazer poder atendê-los, tá bom? Obrigada pela sua presença. Tchau, tchau.